O assunto agora é sucessão familiar na agropecuária. Para falar sobre esse assunto, então, eu converso agora com o Gustavo Lemos, diretor das Safras e Cifras. Gustavo, como implantar aí um processo sucessório bem feito? O começo de um processo sucessório bem feito passa, como primeiro passo, pela conversa entre pai e mãe, ou seja, os cônjuges, os patriarcas se reunirem, falarem sobre o que querem, como querem dar continuidade a esse processo, quais são os objetivos que eles imaginam que seriam os melhores de continuidade, se vão passar patrimônio, não vão passar patrimônio, enfim, definir essas coisas que fazem parte dos questionamentos sobre um processo sucessório. O segundo momento, e que vai de encontro a tudo isso que vai ser planejado pelos pais, é exatamente chamar os filhos, colocá-los em uma mesa, discutir, dizer quais são as vontades que os pais têm, ouvir os filhos para saber e medir as expectativas, as vontades, porque muitas vezes pode se deparar com um filho ou uma filha, enfim, alguém que não quer dar continuidade, que não tem interesse por aquilo. Então essas coisas são fundamentais. Começa-se pelos pais definindo o que querem e depois, evidentemente, trazendo a família à discussão. E aí sim, começamos um processo sucessório, porque depois de definido isso, como fazer, quem participa, de que forma participa, aí vem todos os passos de como vai se estruturar esse processo sucessório, se vai se criar hold, se não vai se criar hold, se vai ter uma sociedade de irmãos, se vai trabalhar na forma de condomínio, enfim, existem milhares de formas. E aí vai sempre um alerta, não pensem que fazer uma empresa, uma holding familiar, soluciona algum problema. A holding familiar, fazer uma empresa jurídica, é única e exclusivamente uma ferramenta que tem que ser fruto dessas discussões anteriores. Então, o processo começar dessa forma, com conversa dos patriarcas, depois trazendo a família à discussão, ele normalmente e naturalmente vai dar certo. Agora, qual que é o maior desafio na sucessão familiar? O maior desafio, depois de feito tudo isso, é manter a implementação disso, é fazer isso funcionar com sucesso. Por quê? É um processo de reeducação. Nós passamos de uma forma que é administrada por um único dono, muitas vezes, para ser administrada por mais donos, para uma sociedade de irmãos ou de pais e filhos, enfim, que muda o conceito de como mandar, de como decidir, de apresentação de números. Então, esta transição, esse processo de reeducação é o maior desafio, porque as pessoas muitas vezes começam o processo, implementam o processo, mas no dia a dia eles acabam agindo como se fora o momento anterior, ou seja, como sempre foi, de uma forma autoritária, sem participação, sem prestação de contas, sem implementação de nenhuma ferramenta de governança, enfim. O maior desafio é exatamente isso, é esse processo de reeducação a um longo prazo e que ele seja muito bem estruturado. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Gustavo Lemos, diretor das Safras e Cifras. Gustavo D'Angelo para o SBA.